Vamos conversar hoje sobre um assunto, no mínimo, difícil e fácil, simples e complicado, triste e alegre. Ele tem os extremos. Nós vamos conversar hoje, e antes de entrarmos na nossa proposta de diálogo, queremos resgatar a lembrança de que o Espiritismo traz um aspecto consolador para todos nós, à medida em que ele nos esclarece sobre diversas situações às quais nós estamos imersos, partícipes. Colocadas estas questões, vamos voltar à nossa existência atual. E se tivermos que fazer algo ao sair daqui, é fazer uma prece, agradecer a Deus por ter nascido. Simplesmente por ter nascido. Por estarmos aqui. Talvez esse bem tão valioso que nos foi cedido pela misericórdia divina esteja sendo desapercebido ou passado um pouco em branco para nós. O fato de termos uma existência, esteja a nossa existência como estiver, é algo que precisamos agradecer profundamente todos os dias a Deus. E dentro da gratidão que nós temos que ter a Deus, como nós nascemos a partir de uma concepção, temos que agradecer àqueles que propiciaram a nossa vinda. Independente se os conhecemos ou não, se gostamos ou não, se eles estão próximos de nós ou não, mas nós temos que agradecer. A gratidão é algo que deve nos alimentar. Por quê? Teremos de volta sempre aquilo que dermos. Não teremos de volta aquilo que não dermos. Mas existe ainda uma bênção que nós conseguimos receber dos outros, às vezes aquilo que não damos. E dificilmente se apercebemos disto. Feitas estas considerações, que Kardec alonga ao longo de 5 obras básicas, nós vamos nos ater ao livro 3º, de O Livro dos Espíritos, as leis morais, na lei de sociedade, na pergunta 775, que eu procurei deixar aí para que todos pudéssemos ler textualmente, a pergunta é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí eu paro para fazer uma perguntinha. Você tem a família dos seus sonhos? Tem problema na sua família? Eu vou contar um segredo para vocês e que ninguém nos escute. Na minha tem. E engraçado que na minha família, como deve ser na de todos nós nos simpatizamos com alguns maravilhosamente, né? E com outros parece que temos uma diferença histórica. É assim na sua família? E por incrível que pareça, é assim em todas as famílias. Qual a razão disto? Por que será que esses espíritos acertaram a gente? Ou a pergunta, por que será que nós acertamos eles? Deus não erra, erra. O dia que aceitarmos que Deus errou, tem alguma coisa complicada. Aí você fala assim, mas, meu Deus, por que esses desafetos todos reunidos agora? O que será que está acontecendo comigo? Uma das causas que fazem com que os males atuais evoluam consideravelmente
é a nossa dificuldade emocional para lidar com estas questões. Mas vamos assistir agora, eu tomei a liberdade hoje, de trazer um vídeo para que todos nós pensemos quando falamos de desafetos. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio, Oi! seus problemas acabaram. Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha, De onde você saiu? direto do mundo da fantasia, Fantasia? para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham, Qualquer coisa mesmo? aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão, principalmente, você leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, nem vem da Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, Não. irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, seu Pereira, eu gosto muito dele. Bem, Meu Deus, tudo de novo. Você acha que agora alguém eu passo de quer Darth se Vader? livrar dos desafetos? Todo mundo quer ficar com os desafetos? Então, quando você chegar em casa agora, você não pede para ninguém sumir, né? Na pergunta 204 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: desde que tivemos muita existência, o parentesco remonta às anteriores? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque nós achamos que a família que formamos, ela é fruto desta existência. Um belo dia, duas pessoas se conheceram, resolveram estruturar uma família, como se isso fosse uma obra do acaso e não existisse por trás um histórico, não existisse por trás um compromisso. E um detalhe, para nossa alegria e para nossa surpresa, quem está no nosso ambiente familiar nos é velhos conhecidos. E nós somos velhos conhecidos deles. Por que estamos juntos? Qual é a razão? Qual é o motivo? E um outro detalhe importante
é que pelo processo da reencarnação, você hoje pode estar no papel de pai, e esteve no papel de filho, pode estar no papel de filho, esteve no papel de pai, pode estar no papel de mãe, esteve no papel de filha, e assim vice-versa. E nós precisamos observar que a família forma uma verdadeira rede. A partir do momento que você estrutura uma outra família, outros espíritos ligados a outros se aproximam. Por quê? Você não casa só com o cônjuge, você casa com a família do cônjuge. Ela vem junto. Dá para devolver? Dá para você falar, não quero? Não tem como, porque nós somos seres sociais e interligados uns aos outros. É que o nosso conceito ainda é um pouco limitado de observar a grandeza a qual nós estamos imersos. E existem dentro de todas as famílias, como existem na minha, como existe na sua, aqueles espíritos que vieram ali, mais ou menos com uma ficha emocional, intelectual. Eles vieram buscar a solução para os problemas deles e dos quais podemos ser parte ou ter sido parte do problema dele. E este processo é tão complexo que ele amarra e limita a nossa evolução. Eu assisti uma palestra recente sobre família, onde o orador disse, às vezes nos deslocamos 1 hora para fazer a caridade e não nos deslocamos 1 minuto para pegar um copo d'água para um familiar. Nós vamos 1 hora para fazer a caridade para terceiros e não somos capazes de pegar um copo d'água para um familiar. Qual a razão disto? Qual é o limitante? O que é que está embutido, enrustido aí dentro, que nos limita a fazer isto? E aí, na pergunta, a resposta é muito clara. Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas das simpatias entre vós e alguns espíritos vos parecem estranhos. Posto isso, independente da nossa condição e da nossa circunstância, é preciso pensar que nós temos uma família material, mas também temos uma família espiritual. E a nossa família espiritual, ela está estruturada na simpatia, no gosto comum, na vontade simultânea, no desejo de progresso parecido. Então, nós formamos uma família no corpo físico, que é pelo laço da consanguinidade, imposta a nós como um processo reeducacional, e também formamos uma família espiritual. É comum você se simpatizar com pessoas mais distantes, e às vezes você não consegue se simpatizar com quem está tão próximo de você. É comum você conversar 1 hora com outros e não conversar com quem está perto de você. É comum você entrar em assuntos que às vezes nem de perto parecem a sua vontade e parecem a vontade de outros. Nós às vezes somos estranhos no mesmo ninho. Porque somos espíritos diferentes. Isto é normal? É normal. O que é anormal é nós a exercermos o nosso egoísmo, deixarmos de respeitar o outro na sua individualidade. Deixar de respeitar com quem nós convivemos os seus pensamentos. Isto não está explícito e imposto à nossa falta de obrigação do processo educacional. Mas está, sim, colocada a nossa responsabilidade, nosso dever de aceitar cada um como ele o é, e não como nós gostaríamos que eles fossem. Nós fomos do tempo em que os pais decidiam o que os filhos deveriam fazer. Hoje você não consegue decidir nem que tênis ele vai pôr. E olha que ele não precisa ter 10 anos, ele tem 2, você já não decide. Que maravilha, isso é bom demais.
Só que, no entanto, você decide que ele vai à escola e o faz ir à escola, porque sabe do seu dever, da sua obrigação enquanto cidadão, da educação, da formação. E, no entanto, às vezes, somos descuidados de uma outra formação, que é a formação moral. A formação moral é uma responsabilidade de todos nós. E é esta formação moral que vai fazer o futuro dele. Ele pode ser um brilhante profissional e pode não ter a simplicidade de se preocupar com você na velhice. E você não vai fazer isto para que ele se preocupe com você na velhice, mas você vai fazer isto para que ele se preocupe com o próximo. Para que ele vença, mas vença com dignidade, com responsabilidade. E que o sucesso a qualquer preço não vale o preço. Porque nós, na condição de espíritos, e aí eu volto ao começo da nossa conversa, vamos ter este compromisso com quem parou no nosso caminho, independente da condição de filho, esposa, sobrinho, tio, colega, companheiro, sogra, sogro, vovó. Independente disto, nós temos uma outra responsabilidade para com o próximo que transcende a estes laços, que é a responsabilidade de ofertar ao outro atenção, de ofertar ao outro carinho, de ofertar ao outro respeito, de ofertar ao outro o bom e digno exemplo. Porque aí nós saímos deste limitante que estamos imersos e vamos olhar para as nossas relações humanas, espirituais, de outra forma. Nós vamos olhar para alguém, e este alguém irá olhar para nós, e provavelmente saberemos quando estamos invadindo o direito de alguém. Porque quando invadem o nosso direito, nós nos incomodamos. É muito triste. É muito triste alguém se sentir abandonado, esquecido, relegado, negado. Isto machuca dentro do coração, machuca no silêncio da alma. E nós não vamos conseguir passar uma borracha sem que venhamos a reequilibrar as nossas ações perante uma lei maior, que é a lei de Deus. Na lei civil, na lei humana, quando desrespeitamos e tiramos algo que pertence a outro, nós somos chamados a corrigir isto. Porque quando tiramos a alegria de alguém, a esperança de alguém, o horizonte, a fé, a convicção, o amor, não seremos chamados a responder. Afinal de contas, o mesmo Deus, que é o seu Deus, é o Deus do outro. Não existem dois deuses. A mesma lei que faculta o seu direito, faculta o direito do próximo. E quer o processo divino, pela força do instinto, que sejamos, às vezes, colocados debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo ambiente, para praticar um exercício maravilhoso da convivência. Esta convivência ácida em determinados momentos, áridas em outros, mas alegre, feliz em vários outros. É esta convivência de processo educativo que somos submetidos no ambiente da família. É esta convivência que nos faz, às vezes, citar o jargão popular velho conhecido de todos nós. O difícil não é viver. O difícil é conviver.
Porque conviver pressupõe, em determinadas circunstâncias, o silêncio. Conviver pressupõe, em determinadas circunstâncias, a resiliência, a resignação, o perdão. É por isso que na prece máxima de Jesus, nós pedimos que o Pai, que Ele perdoe as nossas ofensas, porque nós vamos ofender alguém. Na medida em que aprendermos ao quê? A perdoar os nossos ofensores. Jerônimo Mendonça, numa palestra feita há muitos anos atrás, talvez queiram um dia ler sobre Jerônimo Mendonça, quem foi esse espírito que divulgava o espiritismo, tetraplégico. Era carregado de maca e falava da alegria da vida como ninguém. Nós estamos muito longe disto. Mas ele usou uma frase velha, conhecida, porque nós conhecemos muitas frases. Agora, como essas frases estão diretamente ligadas às nossas ações e atitudes, que é o desafio existencial. Nós estamos aqui de passagem. Compramos um bilhete quando chegamos. Nos facultaram um lugar no trem da caminhada existencial. E nos pediram algumas coisas, entre elas, tenha paciência. Às vezes temos paciência com os outros, a paciência de Jó, e não temos paciência com quem está debaixo do mesmo teto. Temos dificuldade para pedir desculpas para um familiar. Temos dificuldade para elogiar um familiar. Temos dificuldade para agradecer. Como é simples falar obrigado. Falamos obrigado a Deus todos os dias. E temos dificuldade de agradecer o prato de comida que é colocado à nossa frente, como se aquilo fosse uma obrigação de alguém para conosco. Como se sua mãe tivesse a obrigação de fazer isto por você. Qual é o evangelho que nós queremos? Qual é o Jesus que nós queremos? Qual é a fé que nós professamos? Precisamos pensar. Precisamos voltar a sorrir das boas e agradáveis convivências e entender que temos desafios, sim, que temos desafetos, que tem filhos que não gostam dos seus pais, que tem pais que não gostam dos seus filhos. Sobre isso, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar Pai e Mãe, ele coloca, num determinado momento do contexto, em que a filha rejeita a mãe ao berço. Como é duro para alguém ser rejeitado, como é duro para uma mãe sentir que o seu filho a rejeita. E ele, num ápice da emoção, ele escreve, levanta a tua filha e fala, nós erramos, me perdoe. Em algum lugar no tempo e no passado, fizemos algo uns para os outros, vamos corrigir. Quis a misericórdia divina que tivéssemos uma nova vida, uma nova existência, tal qual a lenda de Fênix, para renascer das cinzas do nosso egoísmo e superarmos, não aos outros, mas superarmos a nós mesmos. É esta fé transformadora, de esperança, que nos traz o Evangelho e que Jesus nos mostra. Independente da crença, mas é isto que está para que venhamos a viver um pouquinho melhor, para que haja paz nos nossos lares, para que possamos retornar e ter um descanso, para que não tenhamos que fugir das nossas casas para outros compromissos, para não enfrentar os desafios.
porque iremos retornar à pátria espiritual. Devemos levar conosco alegria, a alegria do dever cumprido. Faça a tua parte. Não espere a parte do outro. Façamos a nossa parte. Façamos o nosso esforço. Vamos superar. Vamos trabalhar. Vamos conquistar algo que ninguém poderá tirar de dentro de nós, que é a paz. Quando Jesus afirma, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, tomemos posse da paz de Jesus, porque desse jeito conseguiremos ajudar a nós e aqueles com quem temos a grande tarefa nesta existência de nos ajustar e de nos harmonizar. Quero encerrar essa conversa de hoje com mais um vídeo que vai conseguir resumir tudo aquilo, ou um pouco do que nós trouxemos para a noite de hoje. Que a paz permaneça dentro de cada um de nós. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.